O vídeo aqui, a resposta ao pastor Rodrigo Mocelin, com católica, apologeta, que era protestante, pentecostal, foi para a igreja católica, se revoltou com a igreja católica, agora voltou para o protestantismo, né? Maior apologista católico. Não tem esse título, cara, na igreja católica. Maior apologeta, cara, né? Volta ao protestantismo. Fernando Casanova, né? Agora o Rodrigo Mocelin vai tentar reafirmar isso, pregando ao contrário. É simples, cara. Efésios 3:10, a divina diversidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Que coluna sustentáculo da verdade é essa? O magistério. Que estão as colunas que sustentam essa verdade, que não se apartaram da igreja. Pelo contrário, edificou essa igreja. Certo? Tem diferença. Conferir na Escritura o que Paulo falava. E eles foram elogiados por isso pela Escritura. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles foram muito ávidos e eles conferiram aquilo que Paulo falou. Vamos ver se de fato é isso que está escrito aqui. Vamos dar um exemplo de como que para ser católico tem que... Paulo está sob o pastoreio de quem? De Kéfas. Paulo, ele se tornou membro de quem? Dessa igreja, que prega o verdadeiro evangelho, que segue a Escritura. Que interessante. Então, Paulo, ele se apostatou da fé, foi pregar outro evangelho, outro Jesus de frente, ó. 1 Coríntios 15. Um e 2. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendo acolhido, no qual está firme, por ele sereis salvo. Se conservardes como vos preguei, de outra forma em vão terei abraçado a fé. Que Paulo está pregando ali? Que evangelho é esse? Que foi dado por graça. Quem? Através do magistério. E Paulo fala, 2 Tessalonicenses 3,15, guardar a tradição. Carta escrita e pregação oral por nós, apóstolos. Olha só. E na Escritura o que Paulo falava. E eles foram elogiados por isso pela Escritura. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram... Aqui, Atos Apóstolos 17, 11, ó. Dezessete, 11. É só. Este era mais nobre do que os de Tessalônica. E receberam a palavra com anseio de desejo indagado todos os dias na Escritura, se essas coisas eram de fato assim. Olha só. Quem preservou a Escritura? Quem guardou a Escritura? Quem está pregando a Escritura? Novo Testamento. Paulo está pregando para quem ali? O verdadeiro evangelho, que vem do magistério, que foi dado por graça a ele. Olha só que interessante. Você cata o 10, não cata texto fora do contexto para tentar provar a heresia desses pastores que se apostataram da fé, que era católico, é falso católico. E se introduzindo dentro do catolicismo. Porque para trazer heresia, para conhecer a fé católica, para depois criticar e fundar outra igreja, seguir pensamento de homens, como esse pastor Rodrigo Mocelin, como Rodrigo Silva, como tantos doutores aí. Olha só, Atos Apóstolos 17, 10. Logo que se fez de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Olha só. Judeu seguia que? Cano Velho Testamento. Paulo seguia Novo Testamento. Cano Velho Testamento aprendido por judeus ali. Paulo, ele era judeu, da tribo de Benjamim, crescido aos pés de Gamaliel.
conhecia muito o Velho Testamento. E Paulo está pregando para a sinagoga dos judeus ali, o Velho Testamento, para os judeus converter a essa igreja que gosta da graça. Porque o Velho Testamento prefigura Cristo. Para você entender a profecia que já realizou em Cristo. Certo? Olha que interessante, quando você cata o texto todo, você vai entender do que está falando. Esse era mais nobre do que os de Tessalônica. Receberam a palavra com anseio, desejo indagado todos os dias nas Escrituras. Se essas coisas era de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziram Paulo levaram-no até Atena. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fosse ter com ele o mais cedo possível. É só, envio, pastoreio. Paulo está pregando o evangelho, a graça, para os judeus. Que é a integridade, que vem do magistério. Então, meu irmão, é simples, cara. Paulo está pregando qual evangelho? Que vem do magistério. Para quem? Para o povo que guarda o Velho Testamento. E muitos se converteram através da Escritura. Então, para você mostrar o verdadeiro evangelho, que é uma só igreja, que é um só pastoreio, pela Escritura, Novo Testamento. É simples entender. Os caras catam versículo fechado para perseguir a igreja, para degrinir a igreja. Por quê? São falsos católicos sincronizados dentro da igreja. Dá um pause aqui que eu vou pegar uma caneta. Não vou pausar não, vamos deixar rolar. Notar isso aqui, esse versículo, que é muito interessante também. Atos 17, pega não só o 11, do 10 ao 15, você vai entender. Certo? Voltando aqui para o vídeo do professor, do doutor protestante. Claro que o cara se apostatou da fé. Por quê? Rejeitou o magistério. Enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles foram muito ávidos e eles conferiram aquilo que Paulo falou. Vamos ver se de fato é isso que está escrito aqui. Vamos dar um exemplo de como que para ser católico tem que cometer um suicídio intelectual. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Morreu, juízo. Não tem purgatório. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, condição para ser salvo na Igreja Católica, apesar de ter as exceções ali, mas enfim, condição para ser salvo. Além disso, ele estava blasfemando na cruz, ao lado do outro bandido. Ou seja, ele estava pecando até os 45 minutos do segundo tempo. Mas no finzinho, ele se converteu. E ouviu o que de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório? Porque na crença católica, o batizado que não teve uma vida plena em santidade deverá ir para o purgatório, purgar esses pecados após a sua morte. Mas Jesus disse... Na cruz jorrou o que ali, seu incrédulo? Sangue e água. Essa água que jorrou de Cristo, o ladrão foi batizado. E o ladrão tem a obra tentando convencer aquele outro ladrão que estava blasfemando contra Cristo. Olha só, fé sem obra, fé morta. Então, o ladrão, ele tem obra e ele foi batizado quando jorrou a água do peito do lado direito de Cristo. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 19, para o amigo protestante, 34. Mas Jesus, do soldado, abriu o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Você pega em Efésios 5,
Como o cara não foi batizado? 5:25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo, todo coração, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santo e repreensível. Tá ruim de Bíblia, hein? Tá ruimzinho de Bíblia, porque você quer negar os dogmas. Certo? Quer negar o sacramento da igreja. Que interessante. Então essa farlança sua já é errada. Diz para este homem que estava condenado à morte. E aquele homem assumiu merecer aquilo. Lembrando que os piores bandidos eram condenados à cruz. Este homem assumiu a sua culpa, ele estava blasfemando contra Jesus. Definitivamente, ele não teve uma vida santificada. Mas este homem creu, somente isso. Nem tempo de ser batizado ele teve, ele só creu. E Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o texto é claro, não existe purgatório. Mas aí vem o grande problema da Igreja Católica. Ela tem a premissa básica de que ela é a rainha da interpretação. Ela detém a interpretação. No seu catecismo, parágrafo 85, a Igreja Católica confessa: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, oral ou escrita, foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, isto é, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Desse modo, a regra de fé, o fundamento pelo qual nós julgamos a verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é mentiroso, a regra de fé deixa de ser a Bíblia e passa a ser a Igreja, na pessoa do Papa e dos bispos, ou seja, na figura aí do magistério. Eles dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas somente a eles cabe a interpretação autêntica. Então, ainda que o texto seja claro e diga que a grama é verde, se a Igreja Católica afirmar que é rosa, você precisa negar a razão óbvia e clara. Isso aqui é uma heresia deles. O Papa declarar que a grama é verde, não. Isso não é dogma. Se o Papa declarar dogmaticamente, com a Escritura, com a tradição, isso vira dogma. Por quê? A tradição e a Escritura prova isso. Porque eles são as colunas. Porque eles são guiados pelo magistério. Em comunhão com o Bispo de Roma. Como vai dizer lá o Catecismo 85 que você citou aqui. Essa é a rincha, porque vocês não querem ouvir o magistério. Vocês querem fazer o que vocês querem. Certo? Mas o ladrão foi batizado sim. Porque jorrou o que lá na cruz? João 19:34. Paulo, quando se converteu, Atos Apóstolos 9:17, foi batizado pelo membro da igreja para pregar o evangelho. E depois, Gálatas 2:9, teve que reconhecer esse evangelho que foi dado por graça às colunas. Certo? Catecismo 85 que ele citou. Cita 86, cita 87, cita 88, que é contexto também para você entender o que é a igreja, a doutrina, o magistério acredita que é transmitir para você conhecer a verdade. Certo? Ofício 85. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja. 1 Timóteo 3,15. A igreja como sustentáculo da verdade. O magistério como sustentáculo da verdade. Em comunhão com quem? Com os místicos, com os santos. Casamos justos, chegaram à perfeição. 1 Coríntios 28, 2 Coríntios primeiramente, os apóstolos. E seus sucessores, quem são? Os bispos. Cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com os sucessores de Pedro e o bispo de Roma. 1 Timóteo 3, 1, ali você vai ver a comunhão da hierarquia da igreja. As apóstolos 2, perseverava ele na doutrina dos apóstolos. 86, ó. Todavia o magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Ó. O magistério não está acima da palavra, mas a serviço da palavra. Que a palavra mostra o magistério, a palavra mostra uma só igreja, a palavra mostra a doutrina, a palavra mostra o purgatório, a palavra mostra o pastoreio, a palavra mostra que é um só fé, um só batismo, a palavra mostra que é uma só integridade do evangelho. 1 Coríntios 15, 1 e 2. A palavra mostra que muitos se apartaram os ouvidos da verdade, segundo Timóteo 4, 3 e 4. Segundo 1 Timóteo 4, 1 e 2. Darão ouvido ao espírito zombeteiro e à doutrina diabólica, etc, 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 e vai. Aqui, ó. Mas o serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido no senso de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente escuta aquela palavra santamente, aguarda e fielmente expõe deste único depósito de fé. Obtém tudo o que nos propõe para ser acreditar
como divinamente revelado. Olha só. 87, doutor. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos. Quem vos escuta a mim, escuta. Lucas 10, 16. Recebe com docilidade o ensinamento e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Ó. Catecismo 548, Catecismo 2037, 688, 2032 e 2040. Você vai ver o ensinamento do magistério. Por quê? Em comunhão com o bispo de Roma, João 21, do 15 e 17. Você vê lá em Coríntios 15 ali, Pedro coloca a casa em ordem, para não ter divisão, porque ali você já vê um pastoreio. E ali em Mateus 16, você vê, tem como a primícia o pontífice, porque o Papa ele é o pontífice, porque ele faz a ponte. Por que ele faz a ponte? Porque ele tem a chave. Aqui, ó. Mateus 16, 18. Que nenhum pastor tem. Que os sucessores dos apóstolos têm essa autoridade. Por causa, está em comunhão com o pontífice. Que está em comunhão com o magistério. Que é exposto, Senhor, que o Espírito Santo assiste essa igreja. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra farei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave, aqui já vem, ó, do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui que vem, você vê o pastoreio e o pontificado, o pontífice de ligar e desligar. Que interessante. Ah, mas o Papa, ele é infalível. Meu irmão, quem assiste a igreja é o Espírito Santo. Em matéria de dogma, em matéria de doutrina, escritura, tradição, não vai mudar, porque é o ensinamento dos apóstolos. Desde Cristo até o último apóstolo, João, que acabou a revelação no discípulo amado, que é Apocalipse. Se vai surgir outras pessoas que vai ter outra revelação, outras igrejas que vai ser fundada, mas não é fundamento dos apóstolos. A fé católica está embasado na pregação dos apóstolos. Os papas, ele tem que seguir o conceito que Pedro seguiu, cara. Você vê, tem muitos papas heréticos aí na história. Porque não seguiu o fundamento e a visão apostólica. Se desviaram do fundamento da visão apostólica e trouxeram coisas mundanas. Que não é a doutrina de Cristo, que é contra a doutrina de Cristo. Mas o Papa, o líder, os sucessores dos apóstolos, tem que seguir isso aqui, ó. Atos 1:42. Mas se é Roberto, você é tão radical assim? Cara, é escritura. Não é escritura? Não é a tradição segundo Tessalonicenses 3:15, Paulo fala? Então, tem que seguir isso aqui, ó. Olha só. Atos 2:42. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. A Santa Missa. Na comunhão, na fração do pão. Certo? Por quê, cara? Você pega aqui, segundo Tessalonicenses, ó. Aqui, ó, 2:15. Assim, pois, irmão, ficar firme, ó. E conservai o ensinamento que de nós aprender, seja por carta, seja por palavras, ó, e por carta nossa. Os cursilhos é para isso, cara. Mas o apologeta, ele se revoltou, ele era doutor, dava aula, meu irmão. Infelizmente, o barco corre. O magistério não vai cair por causa de um apologeta católico se revoltou e voltou para sua origem protestante. Cara, os caras foram martirizados, cara. Mas isso parou os caras a proclamar o verdadeiro evangelho? Eles desistiram no meio do caminho? Não, cara, por isso que eles são as colunas.
os padres, os bispos, os leigos, os apologetas católicos, os doutrina fé católica tem que seguir o que foi pregado pelo magistério. Não trazer novidade. Cara, a profecia ali encerrou com João. Como vai dizer o catecismo aqui, ó. Nem tudo está explícito ainda. Cabe à fé cristã, os apologetas católicos, os doutores, os arqueólogos, os historiador, etc. E o magistério interpretar. 66, ó. Não é igreja de homens, que eles não têm autoridade, que eles não têm a tradição, que eles rejeitaram a história da igreja. E não tem comunhão, muito menos com o Papa e com os sucessores. Aqui, ó. 66, ó. Não há outra revelação. Para finalizar esse vídeo, daqui a pouco eu já faço outro para terminar essa live dele aí. Aqui, ó. A economia cristã, 66. Portanto, como aliança nova, define jamais passará. E já não há que espere nenhuma nova revelação, ó, pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, ó, não está escrita por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do século todo o seu alcance. Ó. 67. No discurso do século, houve revelações denominadas privadas, ó. Algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas, CP Catecismo 84, tem esse contexto também. Ela não pertence, contudo, ao depositório da fé. A função dela não é melhorar nem contemplar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. Olha só. Você está entendendo? Por isso que tem essa finalidade, uma igreja. Para te ensinar a revelação, que foi transmitida pelo Messias e os seus apóstolos. Não há outra revelação. Terminou em Cristo, no último discípulo amado. O senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessa revelação constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seu santo na igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação, da qual Cristo é a perfeição. Olha só. A outra revelação que é importante, que é ultrapassar, está acima da revelação que foi dada ao magistério e aos seus sucessores. Cara, o catecismo é lindo para você entender a fé católica, cara. Ultrapassa, corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Se Cristo é a perfeição, a igreja é a perfeição também. E as almas dos justos chegaram à perfeição dos santos dessa igreja. Hebreus 12, 22 e 23. Certo? Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que o fundamenta e tais revelações. Que interessante, né? 84. Depósito da fé confiada totalmente à igreja. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, contida na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiada pelo é só, apóstolo, totalidade da igreja, apegado-se firmemente a ele, o povo santo todo unido a seus pastores. Persevere continuamente na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2:42. Aqui que está a conservaridade do evangelho. Se tiver padre que saiu dessa fundamento, outra visão, trazendo pregação protestante para Santa Missa, para doutrina católica, já está errado. Fundamento e ensinamento dos apóstolos. E comunhão, a fração do pão e na oração, de modo que na conversão e nos exercícios e na profissão da fé transmitida se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Ó. Unidade de espírito entre os bispos e entre os fiéis. Olha a comunhão com os bispos e os fiéis. Você pega dos 2033, 2033. Olha só.
Os caras usam o catecismo da igreja também para ter um conhecimento também para quem, como eles vão combater a igreja. 20:33. Olha só. Olha o tamanho da lista. Vou dar um resumido aqui. O magistério dos pastores da igreja em matéria moral é exercida ordinariamente na catequese e na pregação com o auxílio das obras do teólogo e dos autores espirituais. Assim, foi sendo transmitido de geração em geração sob a proteção e a vigilância dos pastores, o depositário da moral cristã, composta de um conjunto característicos de regra, mandamentos e virtude que procede da fé em Cristo e são vividos pela caridade. Esta catequese tem tradicionalmente tomado por base ao lado do credo e do Pai Nosso, o decálogo que enuncia os princípios da vida moral, válido para todos os homens. O romano, pontífice e o bispo são doutores autênticos. 20:34. Dotados de autoridade de Cristo, que prega ao povo, a ele confia a fé que deve ser criada e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e do Bispo, em comunhão com eles, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Olha só, cara. Essa é a rincha, porque o protestante ele não tem magistério, o protestante ele não tem pastor. Cada uma funda a sua igreja, segue o que quer. E a rincha do cão, do encardido, do capiroto não consegue destruir essa igreja. Porque o fundador é santo, a igreja é santa e as colunas chegaram à perfeição, que são santos. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Cara, essa é a nossa vida, cara. Defender a igreja, cara. Os apóstolos fizeram isso. Os apóstolos não se apostotaram da fé. Os caras defenderam a igreja. E através dessa igreja surgiu a Bíblia, que vem da igreja. Os caras querem combater a igreja com a Bíblia da igreja. Cara, os caras eram decapitados, cara. Os caras não paravam de dar testemunho a essa igreja. Hoje em dia, sopra um ventinho aqui, o cara já se revolta contra a igreja, vai procurar uma igreja diferente. Outro pensamento, outra visão, sem a cruz de Cristo. Olha só. Quer ser católico? Medita a cruz, ó. Tá com dúvida com sua fé? Quer se apartar da igreja católica? Se revoltou contra a igreja católica? Não quer mais seguir o pastoreio? Medita a linguagem da cruz, cara. Aí você vai entender o que é ser católico. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Maria entendeu que ela estava ali junto à cruz de Cristo. Glória a Deus, aleluia.